Olá, você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET, está começando agora o programa Vitalidade. O assunto do programa de hoje é exercícios físicos. E para conversar com a gente aqui agora está o José Saldanha, ele que é personal trainer. José, primeiramente, muito bem-vindo ao programa Vitalidade. Muito obrigado. Eu quero te começar te perguntando que tipos de exercícios físicos são recomendados para o dia a dia. Todos os exercícios físicos são recomendados. Aquele exercício físico que a pessoa mais se sente à vontade ou tem mais prazer em fazer, sempre vai ser uma escolha mais interessante, né? Para que ela se mantenha fazendo exercício físico por um tempo maior. Mas, na verdade, quem tem, por exemplo, objetivos mais específicos, existem exercícios que são mais de acordo, obviamente, né? Mas, por exemplo, artes marciais, dança. Acho que a primeira regra, assim, é sair do sedentarismo, né? Procurar ter uma vida mais ativa. Buscar atividades, como eu disse, que lhe deem prazer, acho que é um caminho bem indicado, né? Caminhada, corrida, musculação. É lógico que alguns vão estar mais relacionados com algumas necessidades. Por exemplo, assim, uma pessoa que tem algumas limitações vai procurar uma atividade física mais de acordo com a sua realidade, né? Mas, como eu disse, sair do sedentarismo acho que é o primeiro passo, assim, buscar ter uma vida mais saudável, mais ativa, caminhadas. Primeiro passo, assim, por exemplo, pessoa que não tem condições de daqui a pouco buscar uma academia, procurar caminhar um pouco mais, por exemplo, assim, em vez de pegar o ônibus na parada na frente de casa, dar uma caminhadinha até a esquina, isso eu acho que é o primeiro passo. A própria corrida também, né? Próprios movimentos naturais do corpo, assim, a própria caminhada, não tem nada mais natural do que fazer uma caminhada, né? Então, qualquer exercício físico traz benefícios. Como eu disse, alguns mais específicos para alguns objetivos, mas todos eles vão te trazer algum tipo de benefício, com certeza. José, agora com o inverno, com a temperatura mais baixa, os exercícios físicos devem mudar para quem pratica atividade ao ar livre, porque por causa da temperatura tem a questão do músculo, também deve se adaptar. Claro. A gente gasta muita energia para manter o corpo aquecido, né? Então a pessoa não necessariamente precisa mudar o tipo de atividade física que ela faz, ela precisa se adequar, né? Só a gente lembrar que tem gente que surfa no inverno normalmente, assim, mantém sua frequência de prática esportiva sem alterar, né? Só que é lógico que você não vai precisar usar uma roupa específica, mas ela não precisa. Agora, se a pessoa se sentir muito desconfortável nessa prática de atividade física, aí talvez seja então interessante ela, de repente, buscar uma atividade em ambiente mais fechado, né? Mas não é uma regra, é uma situação muito pessoal, né? Mas de uma via geral, se agasalhar, né? Principalmente as extremidades perdem muito calor, então quem corre na rua, por exemplo, o pessoal às vezes corre de regata e de luva, por exemplo, de touca, porque perde muito calor pelas extremidades, né? Tem gente que usa aqueles meiões também, Também, né? Exatamente, né? Então, buscar se adequar ao clima, né? Por exemplo, não há necessidade de você, daqui a pouco no inverno mais rigoroso, fazer atividade às 5h30 da manhã, né? Se não tem outra opção, então se agasalhar bem. Mas é muito pessoal isso, assim, mas em relação ao organismo mesmo, as situações fisiológicas, assim, é basicamente isso, assim. Então, você defende o corpo da temperatura, do clima, né? E, basicamente, não há necessidade de ter uma troca de atividade física. Você não precisa alterar a modalidade que você faz. Se sentir desconfortável, aí faz uma opção para um ambiente fechado. E quais são as posturas corretas e adequadas, por exemplo, na hora de malhar? Musculação específica ou a ginástica? Isso. Mesmo cuidado que as pessoas devem ter no dia a dia, na verdade, né? A gente é muito negligente nesse sentido, assim, mas quem trabalha no escritório, por exemplo, aquela questão da coluna, do apoio das pernas, isso tudo também na academia, então, quando tiver uma sobrecarga, muito mais tem que ser observado, né? Porque tem gente que não tem acompanhamento de um personal trainer e resolve fazer por conta própria, Exatamente, né? Isso é bem perigoso, assim, precisa ter um cuidado bem grande, um bom senso, né? Então, assim, principalmente cuidado com a coluna, né? Esse é o primordial cuidado que tem que ser levado em consideração. Quem tem essa assessoria de um professor, de uma academia, então buscar essa orientação, mas hoje em dia tem como você buscar informações até em outros meios, né? Mesmo fazendo por conta própria, né? Buscar uma informação via internet, via revistas, assim, só tem que filtrar um pouco, assim, tem muita informação equivocada, né? Então pegar uma informação que seja um pouco mais plausível, assim, de acordo. É difícil, assim, eu te dizer agora exatamente o que de postura a pessoa deve levar em conta, assim, mas... Depende do exercício, enfim. Depende do exercício, depende do tipo de prática. Por exemplo, para corrida tem um tipo de postura, para fazer um agachamento já é outra, né? Mas é um cuidado básico, assim, por exemplo, joelhos, né? Você não vai forçar em excesso. Se você está com sobrepeso, por exemplo, tem que ter um cuidado um pouco maior também, né?
vai carregar muita carga na academia, cada vez mais ter um cuidado aí, nesse caso, mais intenso ainda, né? Em relação ao suplemento alimentar, antes e depois de malhar, é recomendado ou deve-se evitar? Acho que nenhum nem outro. Eu acho que você tem total condição de tirar o seu subsídio, aporte nutricional da sua alimentação. Se você quer fazer uso de um suplemento, melhor procurar a ajuda de um profissional da área, no caso um nutricionista, um nutrólogo, né? Mas não sei se existe uma contraindicação tão forte. Tem muitos suplementos no mercado, né? Tem uma série de tipos de produto, cada vez lançam mais e até com mais qualidade muitas vezes, mas é sempre bom ter um cuidado em relação a isso, assim, procurar saber qual é o seu real estado de saúde, assim, para não ter uma sobrecarga renal, enfim, uma série de coisas. Procura um profissional da área, acho que é o mais indicado, né? Mas não seria assim, algo que seria contraindicado totalmente, mas é preciso ter um certo pudor nisso, né? Com certeza, com a alimentação você consegue ter os resultados sem dúvida alguma. Então, talvez não seja uma necessidade absoluta. Agora, às vezes, por questão de praticidade, o pessoal, em vez de, por exemplo, assim, em vez de comer um sanduíche pós-treino, eu vou fazer uso de um suplemento, mas daí é melhor, com certeza, sempre com o auxílio do profissional, vai estar bem encaminhado. E na hora que estiver praticando exercício físico, na hora da malhação, é bom beber, por exemplo, isotônicos ou até comer uma fruta, parar para comer uma barra de cereal, ou não é recomendado? Não, aí depende do tempo de atividade física, né? Atividades físicas mais longas necessitam muitas vezes de uma ingesta durante essa atividade. Uma atividade mais curta não há essa necessidade. Se você tiver uma alimentação pré-treino, pré-atividade, uma atividade relativamente curta, assim, em torno de 1 hora, não há necessidade. O que você tem de glicogênio no organismo é o suficiente para dar conta disso daí. Se for uma atividade de longa duração, o pessoal que faz ultramaratona, que faz provas mais longas, aí muitas vezes fazem uso de carboidrato durante o treino, uma proteína ou até um suplemento, né? Mas cada caso é um caso, é bem específico, assim, mas não é, por exemplo, os isotônicos, né? O pessoal às vezes tem essa ideia assim, de que o isotônico vai trazer um rendimento... Ou até acaba substituindo a água pelo isotônico. Isso é complicado também. A água é a melhor solução, assim, a água sempre, né? Mas o isotônico, ele tem uma função de hidratação também, mas não quer dizer que ele vai te dar uma performance, assim, absurdamente melhor, né? Imagina, não é isso, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco essa questão da mídia, assim, da propaganda e tal, mas, com certeza, com água, durante um treino mais curto, assim, tá muito bem hidratado, não teria problema nenhum. O Vitalidade de hoje está falando sobre exercícios físicos, então fique ligado, nós voltamos já. O convidado de hoje é Josué Saldanha, nosso personal trainer. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é exercícios físicos. O nosso entrevistado é o personal trainer Josué Saldanha. Josué,
continuar a nossa entrevista, quero te perguntar agora sobre mitos e verdades. Quem pratica exercícios físicos pode comer o que quiser? Sim e não, né? Na verdade, a pessoa não deve praticar atividade física com esse pensamento, com essa ideia de que agora estou fazendo uma atividade física e posso me soltar um pouco mais na comida, né? Geralmente, quem começa uma prática de atividade física tende a associar alguns hábitos mais saudáveis, tende a ter uma alimentação melhor, uma tendência, não é uma regra, né? Assim como também algumas atividades dão mais fome, é preciso ter um pouco de cuidado, né? Então, quem busca um resultado estético, mais ainda, né? A estética está diretamente ligada com a alimentação também, né? Então, não é uma regra. Agora, claro, pode comer o que quiser, desde que moderadamente, controladamente. Então, deixa para um fim de semana, deixa para uma determinada refeição, assim, vou sair um pouquinho da alimentação convencional, assim, mas não é aquela coisa de sair comendo tudo que vê pela frente também, né? José, senão não tem exercício que dê conta. E há quem diga que é bom sentir dor na hora de fazer exercícios físicos, porque isso mostra que o corpo que os exercícios estão fazendo efeito em relação ao corpo. Isso é verdade ou não? Não, não é verdade. Na verdade, você pode fazer exercícios físicos a vida inteira sem sentir dor e ter excelentes resultados, né? O que não quer dizer que você ter uma dor muscular, alguma coisa assim, seja também um motivo para você encerrar a atividade ou coisa assim, né? Exercícios mais intensos, muitas vezes um pouquinho acima da sua capacidade, trazem bons resultados e muitas vezes deixam a musculatura um pouco dolorida, principalmente aquela dor do dia seguinte, né, que o pessoal sente. Agora, é lógico que se você faz atividade física regularmente e está sempre com dor, às vezes tem alguma coisa um pouquinho mal programada na sua atividade física, né? Então é preciso ter um pouco de cuidado quanto a isso. Mas não é uma necessidade, não deve ser estimulado isso, né? A pessoa tem total condição de fazer uma atividade física sem dor, que lhe dê prazer, assim, sem problema nenhum e ter bons resultados com isso. Então a dor não é um indicativo de que está dando certo. Muitas vezes, pelo contrário, pode estar um excesso de treinamento e aí até ocasionar uma lesão mais a seguir, assim, isso é bem possível que aconteça, até é bem provável. Então, se a pessoa sente dores constantemente naquela musculatura, numa articulação, que vai ocorrer uma lesão. Então, é preciso ter bastante cuidado quanto a isso. Não deve ser estimulado isso. Então, a pessoa, uma vez ali trocou um treino, fez um treino um pouco mais intenso, ficou um pouquinho dolorido, também não precisa se assustar. Mas não deve ser uma constante na prática de atividade física. E quem não tem muito tempo para se exercitar regularmente, como deve proceder? Em primeiro lugar, pode começar a pensar em mudar um pouco seus conceitos também, né? Daqui a pouco achar um pouquinho mais de tempo, afinal de contas, é um melhor plano de saúde que tem, né? Saber dividir o dia. Na verdade, sim, mas também consegue bons benefícios com treinos curtos. Existem treinos de corrida, às vezes, de 15, 20 minutos diariamente, que consegue te trazer um bom resultado. Não quer dizer que você vai ter o mesmo resultado de quem treina mais tempo. Mas, por exemplo, assim, optar por ser menos sedentário. Então, assim, eu subo de elevador, não, vou subir de escada. Eu caminho até a esquina, eu vou de carro na padaria, por exemplo, vou começar a ir a pé. Isso já é um começo e é bem importante, assim, você começa a deixar de ser sedentário nessas atividades do dia a dia. Então você começa a fazer opções mais saudáveis e com isso, daqui a pouco, acrescentando uma atividade física, mesmo que seja curta, de pequena duração, já consegue ter um bom resultado. Eu vejo treinos de corrida, assim, direto, em 15, 20 minutos trazem bons resultados. Não só corrida, outras atividades, é a maneira como você faz essa atividade. Geralmente, quem faz essa atividade mais curta vai ter que trabalhar um pouco mais intenso, né? Uma intensidade um pouco maior, mas pode ter bons resultados, sim, sem problema nenhum. Em relação ao tempo ainda, qual é o tempo ideal para se fazer exercícios físicos para quem pratica diariamente? Depende muito do histórico da pessoa, né? Se você pegar um ex-atleta, por exemplo, ele vai poder treinar às vezes 1, 2 horas todos os dias e o organismo dele vai aceitar isso super bem. Se você pegar uma pessoa que era sedentária até pouco tempo, é lógico que isso já é um absurdo, né? Então tem que se observar, cada caso é um caso. O ser humano, assim, se fosse todos nós respondêssemos da mesma forma, o exercício seria muito simples, né? Faria uma fórmula e passaria igual para todo mundo. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Então, cada caso tem que ser observado. A pessoa que saiu de um sedentarismo ou de uma prática muito moderada, muito pequena, assim, vai aumentando aos poucos, né? Mas, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda 30 minutos, no mínimo, 5 vezes por semana, para não considerar a pessoa sedentária, né? Para você sair do sedentarismo e ter alguns benefícios. Ter uma vida saudável. Ou 1 hora, 3 vezes por semana. Então, isso já é um bom começo, né? Mas com o tempo pode ser aumentando. Na verdade, é muito o que você faz e não tanto qual atividade e o quanto, né?
Se você fazer uma atividade muito intensa, às vezes 30 minutos você já está esgotado, né? Tem pessoas que ficam 2 horas na academia e passam 1h45 caminhando, conversando, né? Então é muito relativo, assim, o que você faz é mais importante do como e... não é que é mais importante, mas é preciso ter uma relação direta em relação a isso, assim. Você faz uma atividade mais intensa, pode fazer por um tempo mais curto, geralmente. Se você faz uma atividade mais moderada, pode alongar um pouco mais, né? Quem faz a caminhada, por exemplo, pode, ao invés de passar logo para a corrida, se está com sobrepeso, alguma coisa assim, pode ir aumentando o tempo gradativamente, assim, esperando as respostas do corpo, observando, tendo um bom senso em relação a isso, né? Mas não tem, assim, uma regra absoluta, né? E fazer exercícios físicos é garantia de perda de peso? Não. Não, de perda de peso não. É garantia de uma vida mais saudável. Agora, a perda de peso está diretamente relacionada com a sua ingesta calórica também. Se você tem uma queima de 3.000 calorias por dia e ingere 4.000, você não vai perder peso, a matemática não deixa, né? Não tem como. Não é garantia nenhuma. Mas, né, como eu te disse, a tendência é geralmente as pessoas que começam uma prática de atividade física, elas tendem a associar com hábitos mais saudáveis, né? Com isso a alimentação também. Claro que o exercício físico ele vai estimular de uma certa forma que você tenha uma queima de gordura visceral, por exemplo, que é bem prejudicial para a saúde, mas o peso em si não necessariamente vai baixar. A composição corporal tende a se alterar, você tende a diminuir um pouco a quantidade de gordura, até aumentar um pouco a massa muscular, dependendo da forma que você faz a atividade física, mas não é uma garantia de baixar o peso, não. Em relação ao profissional de personal trainer, quais são suas áreas de atuação? Nossa, cada vez mais, assim, tem uma infinidade bem grande, assim, de atuações, cada vez mais os estudos vão surgindo, assim, a gente vai trazendo coisas novas, então hoje você atua na própria casa, hoje em dia as pessoas conseguem ter resultados tão satisfatórios quanto na academia. Nas praças, nos parques, nos clubes, com a popularização da corrida também, né, o pessoal foi muito pra rua, né, isso acho que foi uns 15 anos atrás, assim, que começou com essas corridas de rua a se tornarem mais populares, né? Então trouxe uma gama muito grande assim de situações de trabalho para o personal, N situações assim, tanto de, como eu disse, praças, parques, treinamento funcional, dá para fazer na rua, pessoal que tem a oportunidade de estar às vezes no litoral faz muita coisa na beira da praia, na areia, né? E traz resultados fantásticos assim, não é que você está vinculado a uma academia que você vai ter mais resultado, não quer dizer, né? Como eu te disse, é a maneira que você encara a sua atividade física. E tu acha, assim, até pela tua experiência, que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes da questão do exercício físico, que nem, por exemplo, até da própria bicicleta, que hoje em dia a gente vê bastante falar sobre o ciclismo e tal, que antigamente a gente não via tanto, né, as pessoas utilizarem esse meio. Acho que sim. Acho que com a quantidade de informações que a gente tem hoje, né, na verdade, é difícil você pegar uma pessoa que não tem essa consciência de que precisa fazer uma atividade física. As pessoas muitas vezes não fazem, mas a maioria, se você conversar, elas sabem que deveriam estar fazendo alguma coisa, né? Eu acho que é fantástico o serviço que a mídia faz nesse sentido, assim, de aproximar mais essas informações do público em geral, né? Então, isso só vem a somar, assim. Então, muitas das pessoas, às vezes, não estão fazendo atividade física, mas estão se sentindo culpadas de não estarem fazendo, né? O que antes não era assim, né? Até pela nossa vida moderna, assim, é uma necessidade cada vez maior, né? Então, é lógico que se você pegar uma pessoa que trabalhava, ou que trabalha ainda num trabalho pesado, você dizer para ela, vai fazer uma academia depois que chegar em casa é meio complicado, né? Mas como as pessoas hoje em dia, assim, é carro, elevador, controle remoto, então tem que ter essa consciência de que é preciso movimentar o corpo, né? Não foi feito para ficar parado. Josué, nós estamos encerrando o programa. Quero pedir, então, para te deixar um número de contato, um meio de contato, caso alguém esteja interessado. Não, pode acessar o site, josuesaldanha.com, e aí tem as informações de contato, as outras todas lá, mais algumas informações extras, né? Perfeito. José, muito obrigada e Vitalidade está sempre de portas abertas. Muito obrigado, eu que agradeço. O programa Vitalidade encerra por aqui. O entrevistado de hoje foi o personal trainer Josué Saldanha, que falou sobre a importância dos exercícios físicos. Este programa será reprisado pela TV Câmara e em breve você poderá assistir também no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Até mais!